Olá! Nesse vídeo eu vou te falar os 10 pecados capitais dos investimentos. 10 maneiras de você perder o seu dinheiro investindo ele mal. Meu nome é Fabrício Galego, eu sou educador financeiro. Seja bem-vindo à Guarda Renda. E o vídeo de hoje ele acaba sendo bem relevante para aquelas pessoas que sonham em investir, pessoas que são novos investidores, pessoas que estão começando a adentrar nesse mercado dos investimentos. Então, se esse é o caso e você gostou desse tema, aproveita para deixar aí o seu curtir, se inscreva também no nosso canal se você não se inscreveu, tá bom? E depois ative as notificações, assim você não perde nenhuma das nossas dicas a respeito de finanças. Bora lá para o nosso conteúdo então. O primeiro pecado capital dos investimentos é você esperar ter dinheiro para investir. Você esperar o seu dinheiro estar sobrando para que você consiga separar um montante para você investir. E eu tenho uma triste notícia para te dar. Se você está pensando isso, muito provavelmente você corre um risco de nunca sobrar o dinheiro suficiente para você investir. Pense uma coisa, todas as pessoas, cada uma delas tem um salário diferente. Umas ganham 10 mil, umas ganham 5 mil, outras ganham 4 mil. Cada uma tem um tipo de salário. E a maioria das pessoas fala exatamente isso, que não sobra dinheiro para investir. Ou seja, os custos de vida dela estão empatando, o que entra contra o que sai. Quando não, está faltando dinheiro. Então assim, primeiro pecado capital é você pensar que você vai investir o seu dinheiro somente quando ele sobrar. Investimento deve ser algo sistemático na sua vida. Deve ser algo que você separa um montante todos os meses para fazer isso. Eu li um livro recentemente bem legal, o nome dele é O Homem Mais Rico da Babilônia. E esse é o conceito que é apresentado nesse livro pelo, até anotei o nome do cara aqui, ó, o George Clason. Ele apresenta esse conceito, né, de que você tem que viver com menos do que você ganha, né? E esse conceito é um conceito milenar que esse homem, o mais rico da Babilônia, ensina ali há muitos milênios atrás e que serve até hoje. Então, esse é o primeiro pecado capital. Segundo pecado capital, não ter uma renda extra. Talvez você pode estar sofrendo dessa questão do primeiro pecado, leva ao segundo, porque a sua renda talvez seja pequena, não está sendo suficiente realmente, né, para vocês sobreviverem e logo não tem sobrado dinheiro para os investimentos. Então, o segundo pecado é pessoas que têm somente uma fonte de renda. Por mais que seja boa essa fonte de renda, ter somente uma fonte de renda ela é uma estratégia frágil para as finanças. Por quê? Uma tempestade, por assim dizer, né, tempestade entre aspas, pode abalar muito a estrutura financeira de vocês se vocês só têm uma fonte de renda. Outro dia eu estava conversando com um senhor de idade e ele confessou para mim que durante toda a vida dele ele teve medo de perder o emprego dele. Teve medo de que não desse o dinheiro dele todos os meses, teve medo de chegar um dia lá, dar uma dor de barriga no patrão dele e simplesmente ele ser mandado embora. Isso aconteceu com o quê? Durante toda a vida dele. Por que aconteceu isso? Porque ele só tinha uma única fonte de renda. Eu lembro muito daquela história do sábio. Lembra daquela história do sábio que estava com o seu aprendiz e passaram por uma fazenda bem pobre, bem pobre. Ele olhou aquela situação daquelas pessoas ali naquela fazenda pobre e a única coisa que eles tinham para sobreviver ali naquela fazenda era aquela vaquinha magra, aquela vaquinha que dava o leite todos os dias, dava pouquinho leite, tadinho. O sábio olhou para o aprendiz dele e falou assim: faça um favor para mim, pegue aquela vaca e jogue ela no barranco. Aí o aprendiz ficou meio assim espantado, né, com aquele conselho do sábio, mas essas pessoas só têm essa vaquinha magra, né? Como é que a gente vai matar a vaca deles? Faça isso. E o aprendiz jogou aquela vaquinha magra barranco abaixo. E eles foram embora e aquela família se viu numa situação muito difícil por perder a única fonte de renda deles, por assim dizer. Só que anos depois, aquele sábio junto com aquele aprendiz voltaram naquela terra e encontraram aquela família. E ali estava muito melhor a situação, tinha um trator, tinha outras coisas, né?
tinha outras maneiras que tinha prosperado bastante aquela família, né? E eles começaram a conversar, né? E aquelas pessoas ali daquela fazenda disseram: olha, a melhor coisa que nos aconteceu foi ter perdido a nossa vaquinha magra, porque quando ela morreu, nós vimos como que havia outras possibilidades diante de nós e que nós estávamos perdendo por simplesmente se apegar àquela vaquinha magra. Então essa pode ser uma realidade na sua vida financeira, tá bom? Esse segundo pecado capital que você pode estar cometendo, ter somente uma fonte de renda, que nem aquela família que estava apegada somente a uma vaquinha magra. Terceiro pecado capital dos investidores ou dos investimentos, ou que as pessoas acabam perdendo dinheiro por fazer isso: distribuir o seu dinheiro em diversos bancos. Os seus investimentos, você coloca um pouquinho aqui, um pouquinho ali, um pouquinho lá, um pouquinho lá. O que acontece? É difícil isso porque se você tem em diferentes bancos, por exemplo, você tem lá no Bradesco, no Itaú, você tem lá, você fez um pique no Itaú, meu Deus do céu, que horror. Você tem lá no outro banco, você fez um consórcio, só investimento bom, né? A logística para gerenciar diferentes investimentos acaba prejudicando o desempenho deles. Sem contar que montantes maiores de dinheiro acabam obtendo investimentos melhores. Então, preste muita atenção em diversificar, em colocar um pouquinho em cada banco. E o quarto pecado capital é o contrário dessa regra. Também é um problema para os seus investimentos se você centralizar tudo no mesmo banco. Olha que controverso, eu vou te explicar melhor. Porque se você coloca tudo no mesmo banco, por exemplo, vou tirar meu dinheiro de vários lugares e vou colocar tudo lá no Itaú. O que acontece? O seu dinheiro num banco somente restringe as opções de investimento que tem somente naquele banco. Então assim, o gerente do seu banco, ele vai te ofertar os investimentos que ele tem disponível, que o Itaú oferta, né? Diferente de você ter uma visão mais panorâmica do mercado, né? Uma visão mais ampla, né? Onde existem opções melhores em diferentes tipos de investimento. Então ter somente o dinheiro num banco também é prejudicial, porque você acaba perdendo uma visão mais ampla do mercado. Quinto pecado capital dos investidores, e muito acontece isso com os investidores iniciantes: querer começar grande. Sabe que tem muita gente que pensa assim: eu vou começar a investir nas ações agora. Eu ouvi dizer que tem gente comprando Petro, compra Vale. Já pensou quanto que vai virar agora, quanto que eu vou ganhar de dinheiro? Aí essas pessoas pegam todo o dinheiro dela e compram uma ação. E, meu amigo, isso é um problema muito grande, sabe? Por quê? Uma, que você não tem experiência na compra e venda de ações, e colocar todos os ovos, pegar todas as suas reservas e colocar num único investimento também é muito prejudicial, tá bom? Porque você fica mais vulnerável se aquele investimento vai bem ou se vai mal. E sabe que as pessoas que normalmente fazem esse tipo de pecado, cometem esse tipo de pecado, são pessoas que estão com os olhos fitos na renda variável, em alto risco, e é muito perigoso. Eu fico impressionado que tem gente que às vezes fala pra mim que vai tirar o dinheiro da poupança e colocar em bitcoins. Primeiro que bitcoins não é nem investimento, e de mercado de alto risco, né? E as pessoas elas são iludidas de que elas vão ganhar dinheiro fácil, de que ela vai entrar lá, vai comprar, vai vender, vai botar os robôs para trabalhar para ela. Olha, não caia nessa, tá? Não coloca todo o seu dinheiro num único investimento, e ainda pior de tudo, um investimento de risco. Não faça isso. Se você vai aplicar em renda variável, tem que ser uma pequena parcela do seu patrimônio, apenas uma pequena porcentagem, para você não comprometer tudo. Sexto pecado dos investidores: ter um único investimento. Isso é muito perigoso também. Você botar todas as fichas num único investimento, por melhor que seja esse investimento. Não faça isso. Não coloque toda a sua esperança num único investimento. Eu vou dar uma rápida palhinha quanto a isso, porque é o seguinte: no mercado de investimento no Brasil, a gente tem três principais indexadores, que é o CDI, o IPCA e a taxa Selic. Tá bom? O ideal é que você tenha investimentos atrelados a esses três índices, porque se um for melhor que o outro, você não perde rentabilidade. Não pode ter somente um tipo de investimento. Pior ainda, pessoas que têm uma estratégia única de investimento, assim: eu invisto somente em imóveis, somente num único terreno. Puxa, isso é uma estratégia muito frágil de acúmulo de capital ao longo do tempo. Então não faça isso, diversifique. E a melhor maneira de você diversificar é através de uma corretora de investimentos.
Ali sim você tem diferentes tipos de investimentos, emissores privados, emissores bancários, enfim, é a melhor opção que um brasileiro tem hoje de investir, tirar renda, né, tirar proveitos de investimentos através de uma corretora de investimentos. Passou da hora de você abrir a sua conta. Sétimo pecado capital dos investimentos: sonegar impostos. Não faça isso em hipótese alguma. Não sonegue impostos. Eu sei que no Brasil a gente tem diversas dificuldades financeiras e a tentação é grande para que haja uma sonegação de impostos. Não faça isso, tá? Uma cartinha debaixo da sua porta pode tirar a sua noite de sono e principalmente manchar a honra da sua família. Então não faça isso. Pense o seguinte: quanto mais impostos você pagar, é sinal de que você está ganhando mais dinheiro. Então esforce-se ao máximo de honrar os seus compromissos. Oitavo pecado capital dos investimentos: manter o seu FGTS intocável. Tem muita gente que acha que o FGTS está lá guardadinho, isso é muito bom para ele. Olha, não vale a pena. A rentabilidade do FGTS é menor do que a poupança. Em algumas ocasiões específicas, o governo nos favorece ressacar o valor do FGTS. Vale muito a pena você retirar, tá bom? Desde a parte de quando há um desligamento profissional, né, de uma empresa, como algumas reformas você pode fazer, ou compra de algum imóvel, você pode sacar esse dinheiro do FGTS. Não deixe esse dinheiro lá parado. Você pode fazer melhor proveito dele tendo ele em suas mãos, beleza? Nono pecado capital: a hiperatividade dos investimentos, ou giro muito grande de investimentos. A ansiedade batendo, a todo momento você tira daqui, bota ali e vende toda hora. Existem os chamados day traders, né? Que são aqueles que compram e vendem ações no mesmo dia. Isso é muito complicado, principalmente se a compra e venda de ações é uma atividade secundária para você, porque a sua mente ela vai ficar dividida entre as duas coisas, né? Um conselho que eu te dou é: não caia nessa, sabe? Não caia nessa de querer ficar muito ansioso. Sabe que existe até estudos que mostram que quanto mais você mexe, às vezes acaba sendo pior para os seus investimentos, principalmente quem atua em renda variável, né? Então tenha calma, tenha os seus planos a curto, médio e longo prazo e tenha paciência. Isso é muito importante para ver o crescimento do seu dinheiro pouco a pouco crescendo. E o 10º pecado capital que os investidores cometem, que faz muita gente perder dinheiro, é entrar alavancado numa operação. Sabe o que significa isso? Talvez você não está muito adaptado a esse tema. É o seguinte: quando você se compromete com algo, com um dinheiro que você não tem. Isso acontece muito também na compra e venda de ações. Quando você entra numa movimentação financeira acreditando que aquela ação vai crescer ou vai diminuir, e você pode comprometer um dinheiro que você nem tem. Isso é chamado de uma movimentação alavancada. É muito complicado, porque se for contrário àquilo que você está prevendo, você vai sim perder dinheiro. E isso dá muitos prejuízos para as pessoas. Então tenha o seu pé no chão, por favor, tá? Começa construindo uma reserva financeira mais sólida, sem muitas aventuras, por assim dizer. Se você tem algum pecado capital que eu não citei aqui, que você acha também terrível para as finanças, que acaba levando muito dinheiro das pessoas, deixa embaixo nos comentários, comenta aqui embaixo. E também aproveita para compartilhar com alguém esse vídeo. Talvez alguém está perdendo sono por causa de investimento, alguém está aí se envolvendo com coisas que não deveria. Compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. Vamos fazer a diferença nas finanças de todos os brasileiros nesse ano de 2019. E se você está vendo esse vídeo no futuro, também aproveita para compartilhar, que vai fazer a diferença para as pessoas. É isso aí, até uma próxima dica, até mais.